Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, Head de RI da companhia. É um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Do meu lado está o Sr. Henrique Fernandes, nosso CEO, para darmos início a essa apresentação de resultados. Informamos que a videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde já se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível fazer neste momento o download da apresentação e ao final da conferência a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon interpretation below. E para sessões de perguntas e respostas, orientamos que as perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas. Por gentileza, escreva o seu nome, a empresa e o idioma que deseja fazer a pergunta e a gente vai respondê-las em ordem. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e você vai poder fazê-la por áudio. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início à apresentação e, na sequência, eu passo a palavra para o Henrique. Vamos lá, então, pessoal. Trazendo os destaques do segundo TRI na perspectiva dos principais indicadores, a gente traz um crescimento de receita de 5,1% com relação ao mesmo período do ano anterior. E nesse trimestre eu trago uma perspectiva também com relação ao primeiro trimestre, justamente por ter sido um trimestre atípico, né? Então, crescemos 35% da receita, ou seja, já voltamos a um patamar normal de operação. É uma evolução bastante interessante também do EBITDA, de 90% contra o resultado do trimestre passado e 3% abaixo do mesmo período do ano passado. Aqui é importante destacar que, uma vez que a operação volta, a receita volta, a gente vê uma alavancagem operacional e, de fato, um EBITDA rodando dentro de uma expectativa natural do nosso negócio. O lucro líquido, por sua vez, traz uma perspectiva mais positiva, de quase 16% de crescimento contra o ano passado, e mais do que o dobro do que o realizado no TRI anterior. E o ROIC, por sua vez, ainda carrega o resultado do primeiro TRI, a gente vai ver isso acontecendo ao longo de todo o ano, mas já numa perspectiva bem mais positiva. Se a gente analisasse o primeiro trimestre e analisasse o segundo trimestre, a gente já veria uma perspectiva muito mais saudável de uma operação entregando já níveis de retorno, voltando para um patamar que a companhia entende ser adequado. Na sequência, a gente traz o nosso histórico, né, e o crescimento de 5,3% de receita líquida esse trimestre contra o mesmo período do ano passado, mas ainda um acumulado devendo receita, né, na comparação contra 2024, justamente pelo primeiro trimestre mais fraco, em função de tudo que a gente já conversou na conferência do primeiro trimestre. E a mesma lógica serve no EBITDA, o EBITDA praticamente estável, com uma leve queda, mas ainda no acumulado do período abaixo do que a gente viu no ano passado. Se a gente olhar pela perspectiva de construção do EBITDA, a gente vê que sai de uma margem de 13,4 para 12,4, as duas dentro do nosso normal de operação. Basicamente, temos uma influência de menos lucro bruto, a margem bruta lá no segundo TRI 24 ainda estava mais elevada, né, mas uma perspectiva de um SG&A bastante controlado e a depreciação e amortização também levemente positiva. No final das contas, a realidade aqui é que está alinhado com o histórico, os níveis estão normalizados, e essa é uma perspectiva bastante importante, principalmente por ser o primeiro trimestre, logo na sequência de um trimestre em que a gente fez uma migração do sistema ERP, que é super relevante, né, estruturante para a companhia, e que, de fato, o impacto ficou limitado ao primeiro TRI. Quando a gente traz a perspectiva de lucro bruto,
A gente já tinha conversado isso ao longo do primeiro trimestre, né, e depois nas interações com o mercado, a gente vê o lucro bruto crescendo de acordo com a receita e uma margem bruta estável, um pouquinho superior a 29%. Acho que é muito clara a perspectiva que na composição de receita desse nosso segundo TRI, quando a gente vê segurança ganhando uma proporção maior, né, no share de receita do nosso consolidado, a expectativa era que a gente veria um incremento de margem bruta natural pelo efeito do mix, e na verdade a gente vê uma estabilidade contra o primeiro trimestre. Basicamente a gente vê essas margens dentro do histórico e realmente estão adequadas para o que a gente percebe, mas dentro do segundo TRI a gente viu um efeito adverso de AVP, que é uma variável financeira que acaba participando da composição da receita e dos custos, e esse efeito adverso é que acabou me limitando na evolução da margem bruta. Para a gente poder discutir um pouquinho mais aprofundado esse aspecto, a gente trouxe essas tabelas, né? Lembrando que o AVP é feito um cálculo em base a uma norma contábil, existe o CPC 12 que trata sobre esse assunto. Então, o objetivo aqui é mais trazer um olhar para que vocês entendam o efeito, sem a perspectiva de querer ajustar a margem ou de entender que a margem está errada. A margem foi de 29,3, mas ela também carrega essa variável financeira, tá? E de que maneira a variável aparece na composição da margem bruta? Tanto reduzindo a receita, ou seja, trazendo a valor presente aquelas receitas feitas, realizadas com prazo, então eu trago a valor presente descontando a taxa Selic, e eu também trago a valor presente o custo, baseado nos prazos que eu tenho de pagamento com os meus fornecedores. Se a gente olhar dentro dessa perspectiva, cada um dos trimestres teve uma redução de receita e uma redução de custo. E aí eu trago para a nossa análise aqui esses dois bloquinhos de informação, o terceiro TRI do ano passado e esse nosso segundo TRI, justamente porque a gente teve um patamar de receita muito parecido, um patamar de custos também parecido, ao ponto, inclusive, de ter reportado a mesma margem bruta, né, nesses dois trimestres. E quando a gente olha para a composição dessa margem bruta, a gente vê uma redução de 18,8 milhões na receita lá no terceiro TRI 24 e de 28,4 milhões agora no segundo TRI 25. Ao passo que no custo, uma redução de 17,3 milhões e 8,7 somente agora no segundo trimestre. É importante a gente destacar que, do ponto de vista de desconto da receita, a gente vai ter sempre duas variáveis, o meu prazo médio de recebimento e a taxa de desconto, né? Então, o prazo médio de recebimento, a gente faz a conta em cima da receita bruta, lá no terceiro TRI 24 era de 73 dias e agora no segundo TRI 25, 75 dias. Não mudou muito, né, de fato. O que muda aqui é a taxa de desconto que está associada a elevação da Selic que aconteceu. Para vocês terem uma referência, o desconto aqui estava rodando na casa de 10,5%, ao passo que aqui um pouquinho acima de 14,5%. É uma realidade, né? A gente vive com esse cenário de taxas de juros mais altas, então aqui não vai mudar. A gente vai ver ao longo do ano o desconto da receita sendo impactado pela taxa mais alta da Selic. Nossos prazos estão adequados, de acordo com o que a gente enxerga, então aqui é só um comentário para que vocês entendam. O ponto de atenção, de fato, está no AVP de custo, né? Por que cai de 17 para 8? Se a gente olhar o prazo médio de pagamentos, a gente saiu de 194 dias lá no terceiro TRI para 81 dias. E basicamente aqui não existe alteração no meu negócio com os meus fornecedores. Cada nova ordem de compra que eu coloco, cada novo embarque, continua sendo vendido para a Intelbras com os prazos pactados, com os prazos padrões. Mas essa queda no prazo médio reflete um estoque menos financiado. E esse efeito do estoque menos financiado me faz contabilizar um AVP de custo menor, então de 17 para 8,7 nesse trimestre. E aí a gente poderia fazer uma margem bruta hipotética sem AVP, e de novo, só para efeitos de entendimento, né, do impacto do AVP, e a gente poderia comparar essas margens brutas sem AVP com a margem bruta efetivamente reportada, e a gente perceberia que, historicamente, o impacto do AVP é muito sutil e material, por isso muito pouco conversado. Ao passo que nesse
segundo trimestre de 25, a gente vê um impacto de quase 1 ponto percentual, de 90 bips. Então, por isso que a gente trouxe essa informação. À medida que a gente volte a comprar e a gente volte a ter o estoque adequadamente financiado, como a gente sempre teve, o AVP de custo vai deixar de ser relevante, vai voltar aos seus patamares normalizados e a gente deve deixar de ver esse efeito. Ok? Então, esse aqui é um tema que eu entendo que tem uma complexidade, obviamente eu fico à disposição para a gente poder aprofundar, né, seja durante o Q&A ou inclusive depois nas reuniões individuais, mas é um olhar de que, de fato, a operação está adequada, a relação de custo com tabela de preço está adequada, a gente sim tem esse efeito financeiro passando no resultado nesse segundo TRI em função desse estoque menos financiado, como a gente conseguiu ver claramente aqui nessas tabelas. E aí, trazendo já esse olhar da operação para cada um dos segmentos, segurança representou 63% da nossa receita esse segundo trimestre, um crescimento bastante relevante de quase 17% contra o mesmo TRI do ano passado e de quase 50% em relação ao primeiro TRI. Então, realmente a gente viu a nossa capacidade de atender as ordens que estavam represadas em função da dificuldade operacional do primeiro TRI. A gente viu um sellout rodando de acordo com as perspectivas, então o mercado continua ativo e a gente teve capacidade de recompor o estoque no canal. Então, o efeito foi esse crescimento bem acelerado e, de fato, uma percepção de que os projetos que a gente tem de segurança e todo o plano de segurança está em linha e a perspectiva para o ano é que a gente siga nessa caminhada, atendendo o plano feito já para 2025. Com relação à TIC, que representou 21% da receita, a gente vê sim um crescimento bastante interessante contra o que tinha sido realizado no primeiro TRI e uma estabilidade, uma leve queda na receita contra o segundo TRI do ano passado. É importante a gente ter clareza de que uma boa parte do crescimento visto no ano passado aconteceu em função da introdução de novas linhas e principalmente do portfólio de redes de fibra ótica, que trabalha muito firme com provedores de internet, né? E a gente vê um cenário mais cauteloso com relação tanto ao cliente provedor fazendo seus investimentos, quanto um acirramento na competição, e aí a gente traz o olhar aqui para rentabilidade e retorno, por isso uma cautela maior para o segundo semestre com relação à receita de TIC, e vê também, por outro lado, um negócio de cabeamento estruturado crescendo bastante, a fábrica de Tubarão trabalhando 24/7, muito produtiva. Então, é um efeito também, como o Cabos trabalha com margem bruta um pouquinho mais apertada, é um efeito que também acaba atrapalhando um pouco a margem bruta de TIC especificamente, né? E por fim, para a gente falar de energia, que representou 16% da receita esse trimestre, a gente segue na perspectiva que já havíamos comentado com o mercado, de que grandes projetos não devem fazer parte da nossa receita de maneira relevante ao longo de 2025. Então, tem essa questão também no número reportado agora no segundo trimestre, né? Estamos priorizando rentabilidade e retorno nos negócios de geração de solar on-grid em telhados, que é o nosso foco de atuação nessa parcela do solar. E, obviamente, na medida que a gente vai estruturando o entendimento de receita um pouco menor, as alterações de estrutura e a preparação do back-office para poder atender esse nível de receita está também sendo executado e a operação está do tamanho adequado para a gente seguir investindo nos negócios de no-break, de carregadores veiculares e fontes, né, que são as grandes avenidas de crescimento aqui para energia. Do ponto de vista da geração de caixa, que eu acho que foi muito forte e todos puderam observar dentro do nosso ITR, eu acho que o olhar para estoque é bastante relevante. Há bastante tempo a gente vem conversando sobre estoque, né? Acho que já há uns 5, 6 trimestres que a gente vinha desenhando uma alta do estoque ao longo do ano passado para aumentar o volume de produtos acabados, de disponibilidade também para se proteger com relação à seca lá no Rio Amazonas, né? Chegamos no final do terceiro TRI ali em 30 de setembro com 2 bi de estoque e hoje a gente já está falando de um pouquinho menos de 1,5 bi. Voltamos a um patamar aí de 150 dias de estoque, considerando o CPV do último trimestre, né? Analisando essa conta. Então, vem evoluindo conforme a gente planejou. Agora a gente vai passar a recomprar, vamos voltar a financiar esse estoque. Então, acho que o estoque
está vindo bem dentro da linha desenhada e estamos conseguindo executar, de fato, de acordo com os nossos planos. Para aqueles mais atentos que olharam contas a pagar, né, perceberam, de fato, uma redução ainda no contas a pagar, justamente em função dessa diminuição do volume embarcado e, por consequência, não entrando novas contas a pagar no nosso balanço. À medida que agora, ao longo do terceiro TRI, a gente volta a embarcar, isso deve se normalizar. E aí o efeito muito claro, né, da geração de caixa operacional de mais de 225 milhões dentro do segundo trimestre, free cash flow bastante expressivo, quase de 200 milhões, e a gente vê o caixa voltando a um patamar muito parecido com o que a gente tinha terminado o ano, e ao longo do segundo semestre a gente deve continuar vendo uma geração de caixa importante para toda a companhia. O olhar para o CAPEX, penso que vem bem alinhado também com relação ao formato que a gente vinha desenhando para o ano, né? Um CAPEX de expansão menor e o CAPEX de manutenção bem dentro do que a gente está habituado a ver. A gente trouxe a conta aqui de que ele é um pouquinho menos do que 40% do que foi ano passado, então, de fato, ao longo desses primeiros 6 meses, a gente não está precisando investir mais para poder tanto planejar o futuro, quanto para poder colher os resultados, né, ao longo desse primeiro semestre. Então, essa é a perspectiva que a gente mantém para o ano e ao longo de 2026 também. Por fim, trazendo uma perspectiva mais concentrada agora para o fechamento do ano, e eu já passo a palavra para o Henrique também fazer alguns comentários. É importante a gente destacar a geração de caixa e a normalização da necessidade de capital de giro. A gente ainda tem evoluções para fazer aqui e ir melhorando, né, ao longo do segundo semestre. Meados de julho, a gente soltou um comunicado ao mercado que tratava da criação da vice-presidência, da superintendência de mercado e jornada do cliente. Uma superintendência, uma vice-presidência bastante importante, justamente porque reforça essa governança comercial, essa proximidade com todos os canais e o trabalho de todas as BUs, endereçando da maneira adequada a jornada do cliente para que ele tenha acesso aos nossos produtos da melhor forma possível, da forma que ele deseja e da forma mais competitiva lá na ponta. Então, esse alinhamento de estratégias comerciais e a visão de longo prazo dessa evolução comercial está sob responsabilidade do Márcio Ferreira e temos certeza, clareza de que é um excelente movimento que vai nos ajudar bastante na manutenção dos negócios e do crescimento desses negócios. E, por fim, uma perspectiva mais cautelosa com relação à receita no segundo semestre, no sentido de que a gente vem já há bastante tempo também comentando com o mercado da importância de crescer de forma sustentável, de entregar um resultado, de manter a empresa rentável e, principalmente, entregando retorno sobre o capital aqui investido. O ROIC tem sido uma variável bastante importante, uma medida bastante importante aqui para o nosso processo de tomada de decisão. E olhando essa perspectiva de manter a companhia crescendo e manter a companhia entregando resultado, eventualmente a gente precisa ser mais cauteloso de fato quando a gente olha uma aceleração muito grande de receita. E aí eu concluo a minha apresentação aqui, passando a palavra para o Henrique, que eu acho que vai poder dar um pouquinho mais de informações também a respeito desse assunto. Henrique, está contigo. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção, pelo tempo e pela confiança em acompanhar de perto a nossa jornada. Acreditamos que esse espaço de conversa e prestação de contas é parte fundamental da governança que praticamos e da confiança que a gente cultiva aqui dentro com bastante transparência. Falando da empresa, o segundo trimestre de 2025 ele foi marcado por transição, mas, sobretudo, por confirmação de que o plano está no rumo certo, de que a nossa capacidade de execução está mais madura e integrada, e de que, mesmo em um ambiente macroeconômico adverso, com juros elevados, inflação persistente e um consumidor super retraído, temos conseguido adaptar o modelo de negócio, preservar margem e preparar a empresa para um novo ciclo. O cenário externo ele continua exigente, pessoal, mas não cabe a nós mudar esse cenário, né? Cabe aprender a navegar nele, né? E é isso que a gente está fazendo, com humildade para reconhecer o que ainda precisa melhorar e com coragem para ajustar, decidir e seguir em frente,
A gente encerrou o trimestre com um sentimento realista e comprometido de avanço concreto, sabe, pessoal? Principalmente sustentado por escolhas firmes e uma orientação clara para a entrega de valor através da análise do ROIC, negócio a negócio. Então, mesmo ainda sob os efeitos da virada do sapo que o Bruno comentou, a gente conseguiu entregar um crescimento de 35% na receita em relação ao primeiro trimestre. Retomamos a margem EBITDA de 2 dígitos, alcançando 12,4%. E o lucro líquido cresceu 15,9% contra o mesmo período de 2024. Mas mais além dos números, né, o que mais de fato nos orgulha é o que de fato eles representam, né? Que é uma Intelbras que está aprendendo, evoluindo, ajustando as suas escolhas, sendo mais madura na análise e mais disciplinada na execução. Não se trata apenas de navegar um trimestre, ele trata-se de consolidar uma transformação que começou com a implantação do novo sistema de gestão, mas que vai muito além dele. Mudamos estruturas, fluxos, portfólio, incentivos, ajustamos nossa política comercial, reduzimos o headcount, ampliamos a formação de líderes e criamos um novo olhar sobre a locação de capital. Então, a criação da vice-presidência de mercado e jornada do cliente é mais um passo nessa direção. É integrar inteligência, canais, marketing para simplificar decisões e colocando o cliente ainda mais no centro do nosso negócio. A virada para o SAP ela foi um marco, sabe? Em complexidade, em impacto e principalmente em oportunidade, né? Impacto sim. Tivemos ruídos, aprendizados, necessidade de ajuste, mas a gente conseguiu colocar a operação em rota de estabilidade. Hoje a Intelbras opera de forma plena no novo sistema. Já começamos a colher alguns frutos da integração. Mais visibilidade de processo, mais disciplina, mais velocidade de decisão. A gente reduziu criticidade operacional, melhoramos indicadores de entrega, aumentamos nossa produtividade nas fábricas. E, acima de tudo, a gente seguiu atendendo o mercado, preservando relação e mantendo foco em soluções, né? Nas unidades de negócio, o trimestre teve dinâmicas aí distintas, né? A BU de segurança, ela mostrou mais uma vez sua força, crescendo quase 17% em relação ao mesmo período de 2024. A retomada das entregas permitiu recompor os estoques dos canais. E nossas avenidas de crescimento continuam robustas, né? Que são as soluções e projetos, FTV/IP, casa conectada e controle de acesso. Então, resumindo, assim, recuperamos parte relevante do sell-in represado no Q1 e a demanda segue firme. O canal recompôs estoques e nosso portfólio segue relevante. A TIC, por sua vez, ela ainda passa por um momento de transformação. O primeiro trimestre foi travado, com perdas relevantes de venda no canal de provedores. Muitos desses clientes, pessoal, eles compram sobre demanda, com pouco ou nenhum estoque, e a transição do ERP nos fez perder oportunidades. Conseguimos corrigir isso, recuperamos parte da receita e entregamos 265 milhões de receita nesse trimestre. Mais importante do que isso foi a mudança de postura. A gente revisou nossas políticas comerciais, deixamos de competir por volume e reforçamos a análise de retorno por cliente. A decisão de vender menos, mas com mais ROI, que é parte dessa maturidade que a gente está construindo. Queremos estar nesse mercado, sim, mas com rentabilidade e ROIC bom. Essa revisão na abordagem tem demandado um trabalho próximo com os nossos canais e com os nossos parceiros, ajustando as expectativas e reforçando o nosso compromisso de longo prazo com todos os elos da cadeia. Resumindo, então, retomamos volume frente ao Q1, mas seguimos com desafios. O canal provedor segue pressionado, a concorrência acirrada e fizemos opções claras por rentabilidade. É um mercado relevante, mas que exige disciplina. E nós temos essa disciplina. O giro está acontecendo, então está rodando bem. Tivemos crescimento relevante em relação ao primeiro quarto desse ano, mas uma estabilidade no quarto, onde a gente já começa a ter comparação de receita considerando o portfólio novo. E a gente tem uma visão de cautela no segundo semestre com relação ao mercado e muito atento ao ROIC gerado. Em energia, o trimestre ainda refletiu os ajustes que iniciamos lá no ano passado, né? Tivemos uma queda de 19% na receita em relação ao segundo trimestre,
de 2024 por causa de menores volumes de projetos de mini-usinas e do programa Mais Luz para a Amazônia. Mas a gente já vê sinais positivos também. O portfólio de telhado, que é mais pulverizado e mais rentável, está reagindo. E produtos como os no-breaks de baixa potência e de alta potência, eles estão ganhando escala. Então, mais uma vez, priorizamos rentabilidade em detrimento de volume. E é com essa disciplina que a gente vai conduzir a unidade. A chegada de um novo executivo para liderar o segmento vai trazer novas ideias, aprendizados e foco nessa direção. A gente tem clareza de que energia é muito mais do que solar. Esse ano o solar não vai crescer, ele vai encolher um pouco. A partir dessa nova base é possível ver crescimento sim. Mas tivemos em 2024 projetos importantes de usinas, com destaque lá para o Mais Luz para a Amazônia. Isso impacta bastante o comparativo com 2025. Então, a gente continua com a estratégia de equilibrar os negócios para que o no-break, fontes e carregadores veiculares cresçam. E a gente não dependa muito do solar. E o nosso foco é reposicionar o portfólio, acelerar novas categorias e reforçar propostas integradas com TIC e segurança, né? Fazendo cross-selling desses negócios e levando uma solução completa para o cliente e tudo em uma única marca, que é o que a Intelbras oferece. Então, já temos projeto piloto sendo executado com integração entre as 3 BUs, especialmente lá em soluções para pequenas e médias empresas, condomínios e residências. E esse é um caminho sem volta, integrar segurança eletrônica com inteligência artificial, conectividade e energia ininterrupta, né? E a redução do estoque é outro destaque. A gente saiu do pico de setembro de 2 bi para um fechamento no segundo quarto em 1,5 bi. Então a gente reduziu 500 milhões em estoque. Isso exigiu pra caramba. Revisão de portfólio, corte de SKU de baixo giro, ajustes em produção e, acima de tudo, uma nova forma de pensar capital de giro. Afinal, cada real imobilizado em estoque é capital que poderia estar gerando retorno em outra frente. Então, por isso fizemos um treinamento em ROIC com quase todos os líderes da empresa. Isso, inclusive, é um benefício que o SAP nos trouxe. Agora a gente consegue analisar isso por família de produto. Então, queremos que todos, da engenharia ao comercial, tenham clareza sobre o impacto das suas escolhas na rentabilidade do capital investido. Então, estamos transformando o ROIC de um índice de análise em uma cultura de decisão, de fato. Que a gente entende que empresa que rentabiliza um capital de forma extraordinária tem uma capacidade de alocar bem seus recursos e de dizer não ao crescimento improdutivo. Então, essa mudança tem um custo inicial, pessoal, que é repensar projetos, repriorizar escopos, recusar negócios que até pouco tempo pareciam bons. Mas ao longo prazo é esse o caminho para maximizar valor para o acionista e para a empresa. É um processo de elevação de consciência, que exige treino, repetição e bastante coerência também. Essa cultura também tem permitido decisões mais rápidas e objetivas em reuniões de pipeline, fórum de inovação e na própria análise de propostas comerciais, pessoal. Então, a gente está construindo aos poucos uma nova geração de líderes que não apenas conhecem o conceito de retorno, mas usam isso para decidir, tornando uma Intelbras mais forte. E o resultado disso já está aparecendo. Voltamos a gerar caixa operacional com 225 milhões no trimestre, mesmo após financiar o ramp-up do SAP. O ROIC ainda está abaixo do que a gente considera como adequado, mas já mostra inflexão positiva. A curva é boa e é esse tipo de curva que a gente quer em toda a empresa. Na estrutura, a gente avançou com eficiência, simplificamos o portfólio, reduzimos a SKU, reorganizamos a fábrica e forma de avaliar a entrada de novos produtos para serem produzidos, né? E reorganizamos nossa estrutura de governança de canais e de marketing, com a criação lá da vice-presidência de mercado e jornada do cliente que a gente comentou. Isso é mais integração, mais agilidade e mais foco no que realmente importa. E nossos pilares, eles aí continuam firmes, né? Crescer com rentabilidade, não aceitamos mais crescimento sem retorno. Cada iniciativa precisa demonstrar impacto positivo sobre o ROIC, no presente ou para o futuro, mas precisa estar planejado, seja um novo produto, um canal, um projeto. Melhorar a experiência dos nossos clientes, instaladores, revendas, integradores e do consumidor final, principalmente. Então, cada ponto de contato importa, cada atendimento importa. Está no nosso DA ser uma empresa confiável, prática e próxima.
e principalmente evoluindo em paralelo ao modo como os clientes adquirem nossos produtos. Isso evolui, precisamos evoluir juntos. E capturar as energias do novo sistema, né? O SAP é uma base. Já colhemos ganhos de eficiência na produção e o foco agora é integrar a cadeia ponta a ponta, com mais controle, mais agilidade e mais visão do todo, né? Sobre novos negócios, que a gente quer continuar crescendo, né? Seguimos atentos, pessoal, mas com os critérios que nos tornaram uma empresa respeitada, retorno sobre o capital, fit estratégico e timing adequado. Não temos pressa, temos método. Estamos sempre avaliando oportunidades que fortaleçam o portfólio, acelerem sinergias e tragam vantagem competitiva. E faremos isso de fato com base em dados, visão de longo prazo e espírito de dono, pessoal. Então, era isso que eu queria passar para vocês nesse início. Agora a gente fica disponível para as perguntas. Vamos lá, então. Começando com a primeira, se a gente puder abrir o microfone do César, por gentileza, analista do Santander, eu agradeço. Bom dia, César. Bom dia pessoal, bom dia Henrique, bom dia Bruno. Primeiro, parabéns aí pela rápida recuperação depois de uma troca de RP. A gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto, enfim, muitas empresas demoram muitos trimestres aí para conseguir se readequar, então parabéns. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é em relação à segurança. Vocês recuperaram boa parte da demanda perdida aí do primeiro trimestre. Eu queria entender, olhando para frente para o terceiro e quarto trimestre, se vocês imaginam ainda que tem mais espaço para recuperar? E aí minha segunda pergunta é em cima de ICT. É, Vocês perderam alguns clientes, algumas ISPs, né? Enfim, a competição está um pouco mais acirrada. Qual que é a perspectiva de crescimento de receita que vocês têm internamente? O que vocês acham que tem de oportunidade para tirar aí? Quais que são as estratégias? Basicamente isso, pessoal. Plano. E com a mesma visão. E o plano do ano não está afetado pelo primeiro trimestre, que foi mais fraco por causa do SAP. Então a gente projeta ainda crescimento dentro desse negócio, tá bom? Na parte de TIC, né, o giro ele está acontecendo, está rodando bem, tivemos crescimento relevante em relação ao primeiro quarto, né, conforme eu havia falado lá durante as palavras iniciais. Dados analistas, peço que aguardem enquanto reconectamos. Pessoal, estamos de volta aqui, estão nos ouvindo? Estão nos ouvindo? Opa, Sim, tô sim. reconectados com Tá, sucesso. tá Tá bom, bom, tá bom. obrigado. Então, voltando lá para TIC, César, né, o giro ele está acontecendo, está rodando bem, a gente teve um crescimento relevante nesse segundo quarter em relação ao primeiro quarter desse ano, mas uma estabilidade, né, onde a gente começa a ter comparação de receita do portfólio corrente que a gente tem, né, que é esse portfólio novo. Então, a gente tem uma visão de cautela no segundo semestre com relação ao mercado e muito atento ao ROIC gerado. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado, César. Vamos passar a palavra para o Bernardo da XP, por gentileza. Opa, bom dia, obrigado pelo espaço aqui para perguntar. Vocês destacaram, né, que o segundo trimestre marcou a normalização operacional após a migração do ERP, o que de fato ficou claro nos resultados, especialmente com desempenho forte em segurança. Mas, por outro lado, as mensagens para o segundo semestre parecem bem mais cautelosas, com menções à concorrência mais acirrada em TIC, menor visibilidade em energia. Entendi também a nova abordagem, mais focada em simplificação do portfólio, e rentabilidade. Eu acho que o Henrique começa a colocar um pouco mais do seu tom aqui, né, do dia a dia, nas mensagens para o mercado. Mas, dito isso, como devemos pensar na trajetória de crescimento da receita para os próximos trimestres? O ritmo de recomposição, visto agora no segundo TRI, tende a ser sustentável ou foi, em parte, puxado também por esse backlog represado do primeiro TRI? Obrigado. Legal, Bernardo. Obrigado pela pergunta. Vamos estar contigo aqui mais uma vez, né? Bernardo, a gente continua, Bernardo e a todos, né? A Intelbras, nós aqui, os executivos e toda a empresa, a gente continua forte com o nosso DNA que nos trouxe até aqui, que é de crescimento,
tá bom? E acreditando nisso, como sempre acreditamos, mas agora com muita orientação ao retorno e rentabilidade sobre esse crescimento. Então, eu diria que é uma balança, né? Não é crescer a qualquer custo, mas é crescer com rentabilidade, né? Então, é assim que a gente está moldando a companhia, é assim que a gente está enxergando. Então, não vamos entrar, vamos dizer assim, em guerras, né, de preços, onde prejudique esse nosso encaminhamento da companhia com esse foco. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno? Não, acho que é isso. Acho que Não? não, não muda a perspectiva de que a gente enxerga a companhia crescendo. Acho que temos avenidas bem desenhadas e agora é executar de acordo com o que está previsto, sabendo que não adianta crescer sem entregar retorno ou impactando a rentabilidade, né? Acho que esse talvez seja o grande ponto para tentar equilibrar a perspectiva de crescimento de receita. Tá bom, não, super claro, mas só um follow-up aqui, a parte desse crescimento em segurança foi puxado também pelo backlog represado no primeiro tri, isso pode ter algum nível de normalização ao longo do terceiro tri, como é que a gente pensa aqui o segmento específico de segurança? Em segurança em específico, a gente continua com os mesmos planos de 2000 que a gente fechou no final de 2024 para o ano de 2025, e que é crescimento nesse ano. Teve uma parcela sim represada nesse segundo quarter, né, Bernardo? Mas a gente continua vendo um ano de crescimento para esse negócio, tá? Tem bastante oportunidade. Acho que até o Henrique comentou agora na fala dele, a gente tinha levado a informação dentro do próprio release. As avenidas de crescimento e segurança, elas continuam muito firmes, né? E acho que a gente está ganhando nosso espaço, fazendo o nosso trabalho, né? Seja lá em soluções e projetos, seja com toda a linha de controle de acessos, que aqui tem um trabalho ainda de expansão, de penetração de mercado que é bastante relevante. E a mesma coisa acontece na casa conectada, com câmeras IPs, câmeras Wi-Fi, toda a casa inteligente. Então tem muita oportunidade pela frente ainda, Bernardo. A tendência é Existem seguir crescendo, sim. mercados ainda que estão iniciando, ainda pouco maduros, e que cabe à Intelbras desenvolver esse mercado, né? Como o Bruno falou nessas avenidas, Bernardo, a gente ainda tem muito por fazer, né? Ah, mas a gente já tem uma participação em market share muito relevante. Tem, mas tem um mercado muito grande ainda a ser criado, numa parte que somos apenas iniciantes, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, né? Como, por exemplo, a parte de reconhecimento facial, inteligência artificial. Tem muita empresa trocando seu sistema convencional de CFTV, por exemplo, por sistemas agora com inteligência artificial. A parte de câmeras que vão para o varejo, cada vez mais vendendo a sua parte de recorrência, com inteligências que agregam valor lá para o cliente. Então, a gente tem avenidas super robustas dentro desse mercado, que está em franca expansão, mesmo em cenário macroeconômico como a gente está vivendo, que é um cenário crítico, e que segurança sempre desponta nisso, como sempre despontou. Em cenários de insegurança, segurança acaba vendendo mais, né? E com esse monte de tecnologia e avenidas dentro da própria segurança, eu acredito, todos nós acreditamos nessa continuidade dos planos e crescimentos de segurança, tá? Obrigado, Henrique, obrigado, Bruno. Obrigado, Bernardo. Se a gente puder abrir o microfone da Lívia, então, da JP, por gentileza. Oi, Henrique e Bruno, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. A minha primeira vai para a TIC especificamente. O que a gente quer entender é o quanto da queda de receita vem de uma retomada de produção e atividade comercial e o quanto é, na verdade, de um ambiente competitivo desafiador. Acho que a dúvida que fica aqui para a gente é, caso não houvesse nenhum impacto de RP, ainda assim a gente ia ver algum tipo de queda de receita explicada, por competição? E aí, o segundo ponto que eu queria bater um pouquinho com Aí eu vocês vi a é... Lívia, na verdade. Oi, pessoal, me escutam? Oi. Oi. Eu acho que você estava perguntando sobre o impacto do ERP na receita de TIC, né? Se não Se tivesse vocês tido quiserem, eu impacto, como é que posso. seria a evolução? Isso, se você quiser, eu posso repetir a pergunta. É, Tá, basicamente, o que a gente queria entender é, caso não tivesse nenhum tipo de impacto de RP, se ainda assim a gente ia ver algum tipo de queda de receita que viria de competição. A gente quer dimensionar mesmo o quanto os dois elementos mexeram com o trimestre de vocês. E aí, o segundo ponto que eu claro. queria
verificar com vocês é esse foco em rentabilidade, não entrar em guerra de preços, ele se replica também no segmento de segurança? O quanto que vocês vão priorizar a rentabilidade dentro dessa unidade de negócio? E se vocês pudessem dar um update de como está o cenário competitivo e preços para ajudar a gente a dimensionar como vai esse mercado, então, nesse segundo semestre. Obrigada, pessoal. Tá bom. Obrigado, Lívia. Eu começo aqui, tu complementa, pode ser? Só, eu acho que uma forma de perceber o impacto do primeiro TRI, Lívia, tem a ver com a abertura de novos clientes, fechamento de negócios com esses clientes, e é uma evolução que a gente viu acontecendo no ano passado, né? Segundo TRI, introduzimos o portfólio, crescemos um pouco no terceiro, continuamos crescendo no quarto, porque a gente vinha sustentando os clientes conquistados e abrindo novos clientes. Quando no primeiro TRI eu tenho uma dificuldade operacional e eu não consigo entregar, eu deixei a porta aberta para o concorrente, então eu preciso resgatar essa turma de novo. Eu acho que esse é um primeiro olhar que a gente não pode deixar de levar em consideração. Eu fazia negócios que eu deixei de fazer e, portanto, eu preciso resgatar e retomar. Isso por si só já me daria uma dificuldade de retomar um nível de crescimento superior ao que eu tinha feito lá no segundo tri do ano passado, para a gente usar uma base de comparação no mesmo período, né? E aí a gente adiciona a essa questão, o olhar mais atento para a rentabilidade. Então, assim, eu não vou fazer negócio para trocar dinheiro, eu quero olhar e conseguir que a minha oferta comercial leve mais do que um bom preço, e o cliente precisa perceber isso para ele fechar comigo. Aquele cliente que quer comprar o menor preço, com uma concorrência acirrada, eventualmente comprou do nosso concorrente e a gente não fez essa venda, que é um pouco do que o Henrique comentou, de dizer não, né, eventualmente a negócios que não são os mais adequados como forma de crescimento. Então, acho que esse é o olhar. Teria um impacto menor, porque eu não teria deixado a porta aberta para o concorrente. Eu acho que essa é uma leitura válida, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma outra questão que tem a ver com o olhar que a gente tem para o negócio e a forma que a gente está executando essa estratégia comercial lá na ponta. Uhum. Complementando o Bruno para o restante da tua pergunta, Lívia, de fato essa análise ela serve para todos os negócios da companhia, tá? Não estou falando que a gente vai, não, é um foco só nisso e esquece de todo o resto. Não, claro que não, né? Então a gente vai ponderar muito, né? No caso de segurança, por exemplo, dentro de segurança a gente tem 11 categorias de produto lá dentro, vamos chamar assim, né? Então, tem negócios distintos lá dentro, né? Tem negócios que têm uma venda, vamos dizer assim, que é uma batida com uma cadência de uma forma mais convencional da cadeia, então era uma relação de distribuição instalador, então a gente tem uma normalidade nesse negócio, então ali o que a gente precisa é cada vez mais campanhas de vendas, estar entendendo cada vez mais o consumidor final, hábitos de consumo, como que a gente resolve as dores dele, como que a gente entrega soluções cada vez mais completas e que agregam a solução como um pacote completo da Intelbras para ele. E existem outros negócios que não, que são negócios, vamos dizer assim, que estão em fase de início, existem expectativas de um futuro próspero e que elas estão sendo analisadas, planejadas, temos data e temos um acompanhamento constante dentro desses negócios. E, de fato, uma das métricas geradas lá dentro é o retorno sobre o capital investido, que ele é importante, sim, para saber se esse negócio se retorna ao longo do tempo, né? Não é que a gente quer, agora é tudo assim, precisa ser assim, senão não teremos. Não, não é isso, né? Mas sim uma boa ponderação com um plano muito consistente do que, quando e como chegaremos nisso, tá? Excelente, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Gostaria de passar a palavra, então, para o Gustavo, do BS, por gentileza. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bruno, Henrique. Duas perguntas aqui do meu lado também. Queria que, por favor, vocês dessem um pouquinho mais de cor sobre essas incertezas externas que foram mencionadas. Acho que principalmente, se puderem focar essa resposta em segurança. Quais são os grandes pontos de atenção aqui para o segundo semestre, da parte externa, externa à operação de vocês? E a minha segunda pergunta em comunicação. Vocês mencionam também uma concorrência mais acirrada, uma tabela de preços também mais agressiva em provedores. Queria, se puder, ter um pouco mais de cor
E como é que vocês enxergam a margem bruta vis-à-vis essa perspectiva de um foco maior em ROIC, não só para o segmento de comunicação, como para a companhia inteira? Obrigado. Começa aqui, daí tu complementa, Complemento. tá, Bruno? Ô, Gustavo, obrigado, Gustavo. As incertezas externas, causadas pelo ambiente externo, né? Aí eu não digo que seria só segurança, tá, Gustavo? Mas aí a companhia como um todo, né? Durante a apresentação que o Bruno fez, lá na parte que chegou no CAPEX, vocês viram como estão os nossos investimentos, né? E vocês viram uma queda substancial perto ao que a gente tinha, né? Muito porque a gente já vem se preparando, é claro, mas esse olhar mais atento para qualquer investimento num cenário com taxa de juros de 15, com inflação de 5 que a gente está vivendo, as empresas fazem o quê? Elas acabam segurando, né, qualquer investimento. Então, para o nosso mercado, vamos dizer assim, para o B2B, que é mais para empresas, né, o que o cenário externo pode refletir para a gente é uma certa retração do investimento que a gente vê acontecendo. Então, o nível de orçamentos com projetos maiores acaba diminuindo um pouco, o fechamento ele fica mais prolongado. Então, é esse tipo de impacto que a gente pode ter no cenário externo, vamos dizer assim, da economia olhando para dentro do nosso negócio, tá? Alguma coisa? Não, acho que é isso aí mesmo. É uma perspectiva a todos, né? Não vemos algo específico para a segurança, né? É um desenho. Até tu tinhas comentado que em cenários de insegurança acabam gerando mais negócios na parte de segurança, né? Então não é em segurança especificamente, Gustavo, não é uma percepção de algum movimento de determinado concorrente ou que alguém esteja de fato despontando com alguma ameaça diferente da que a gente está acostumado a ver. Acho que o nosso concorrente continua sendo o mesmo, muito claro, a gente continua acompanhando suas movimentações de tabela, suas movimentações de propostas comerciais, né, e todo o trabalho que eles fazem promocional na ponta, o ritmo de importações. Então está bem mapeado e a gente continua muito firme com o plano para o que resta do ano aí ao longo do segundo semestre, tá? Super obrigado, pessoal. E sobre a segunda pergunta, mais relacionada à TIC, essa questão de margem bruta vis-à-vis o foco em Tá bem, ROIC Bruto. e considerando Isso. esse ambiente mais acirrado em provedores. Boa, desculpa, eu que ia responder essa pergunta até e acabei deixando de lado. Perdão, Gustavo. Vamos lá. A gente viu, e por isso que eu trouxe as tabelas ali de AVP, impactando bem a margem do consolidado, e a gente pode fazer essa análise fazendo uma proporção, inclusive, a receita e custo entre cada um dos negócios. A gente veria que energia teria melhorado a margem, segurança teria tido uma margem positiva, né, com relação ao primeiro tri, mas não seria suficiente para que a margem melhorasse de TIC. Então, tem sim um impacto na margem bruta com as tabelas mais agressivas, teríamos visto sim uma queda em TIC, né, na sequência do primeiro TRI para o segundo TRI, e esse é o olhar que a gente está ponderando nas ofertas comerciais. A intenção é de que a margem possa melhorar, mas é intenção. A gente navega no mercado, a gente precisa ser competitivo em custo, precisa fazer os volumes acontecerem e ponderar com o retorno, né? Então, não é um olhar, Gustavo, de que já essa margem tem que melhorar. Eu acho que o segundo TRI ele está meio como, se eu não estou enganado, é o menor ponto de margem bruta de TIC do nosso passado recente. Então, não é que ele deve se manter aí. Talvez a gente possa ter uma perspectiva de uma margem mais equilibrada com o que a gente está habituado a ver nos últimos 3, 4 trimestres, mas não um retorno ao que já foi, talvez lá em 2023, tá? Super claro, Bruno, Henrique, muito obrigado. Temos ainda duas pessoas inscritas. Vamos passar a palavra para o Vitor, por gentileza, do Goldman. Vitor, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as nossas perguntas, duas do nosso lado. A primeira é se vocês podem, sobre esse lado, sobre o lado de estoques e AVP,
se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre o quão rápida deve ser a normalização de compras e volume embarcado, se já tem visto um nível mais normalizado de compras agora em julho, e se vocês esperam reduzir estoque para abaixo desse nível atual. Eu acho que 150 dias era um número que muita gente tinha na cabeça, mas não sei se tem intenção de reduzir mais, dado que vocês têm citado esse foco em working capital. E a minha segunda pergunta seria se vocês têm alguma visibilidade adicional que vocês poderiam dar sobre essa queda continuada na receita de energia. Especialmente, eu lembro que tinha uma questão de projetos de solar mais antigos que estavam tendo receita reconhecida ainda, muita coisa de lá de trás que ainda estava acontecendo na receita. Se tudo isso já está 100% fora ou se tem mais projetos ongoing, meio que com prazo mais ou menos para acabar, que a gente poderia esperar que saiam da receita nos próximos trimestres. Obrigado. Parte do estoque, daí tu fala ali. Bom, Vitor, a questão do estoque, a gente sempre falou que a gente deveria chegar em 140, 150 dias dentro do segundo semestre. Acabamos já batendo 150 dias agora no fechamento em 30 de junho, mas ainda, se tu puderes olhar na nota explicativa de estoque, tu vai ver que o volume de estoque embarcado continua baixo. A gente vai começar a ver o volume de estoque embarcado voltar a subir, então eu acho importante a gente manter a perspectiva de 140 a 150 dias, não como algo que dentro desse ano a gente deve ver melhorando, tá? Vou estar bastante satisfeito se a gente ver segundo semestre, Q3, Q4 rodando ao redor desse patamar, mas já com o estoque sendo renovado e voltando a ser financiado, né? Eu acho que esse é o principal olhar que vai impactar positivamente na necessidade de capital de giro, que justamente é o comentário que a gente fez quando discutiu um pouco o caixa, tá? A intenção é essa, mais do que seguir baixando. É lógico que o estoque, até como o Henrique comentou, assim, cada real investido em estoque é um real que está parado ali para botar a operação para rodar. Então, quanto mais eficiente a gente for, melhor. Mas acho que é importante a gente ter coerência e pensar o segundo semestre rodando de 140 a 150 dias, num patamar de financiamento melhor, portanto, com novos embarques vindo, né, voltando a fazer parte da nossa estruturação do estoque. Tá? Acho que esse é o principal ponto ali. Vitor, em energia, né, principalmente lá, com foco agora na parte solar, né, a gente continua com o nosso foco em telhado, né? Existem 20 milhões de imóveis tecnicamente habilitados, economicamente viáveis para a colocação de energia solar. E nós vamos continuar a supor essa onda, né? Então, mas a gente está cuidando da casa, né? Se amanhã ou depois a gente tiver que sair porque é um ambiente regulatório, por exemplo, né, mudou de forma negativa para o negócio, nós estaremos com o estoque regulado, priorizando rentabilidade e retorno, e os outros negócios vão estar bem sustentáveis, né, no break, fonte, carregador veicular, né. Quando a gente fala desses projetos que saíram no passado, se temos expectativas de que eles saiam por agora. Existem ainda projetos que estão acontecendo, mas são, na maioria, públicos e concorrenciais, né? E que requerem, além de preço, uma prestação de serviços complexos em localidades bastante afetadas e afastadas, e isso requer uma precificação de fato especial. A perspectiva para 2025 é de baixíssimo volume, né, a respeito disso nos nossos negócios, uma vez que a gente viu patamares de preço nessas licitações muito baixos, né, que deixam de fazer sentido para a gente nesse tipo de negócio, né? Então é isso. É isso, né? Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos passar a última pergunta, então, para Maria Clara, do BBA, por gentileza. A gente está chegando nos últimos 5 minutos aqui de conferência. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Bruno Henrique. Obrigada pela oportunidade. Eu queria pedir para vocês explorarem um pouco como a gente poderia pensar nessa retomada de retornos para os patamares normalizados ao longo dos próximos trimestres e anos, né? A gente enxerga um movimento de recomposição e recuperação de rentabilidade, melhoria de cash flow, mas seria legal vocês comentarem um pouco as perspectivas internas de vocês. Obrigada. Claro, assim, se a gente analisar o ROIC do primeiro TRI, ele foi de um único dígito, né?
Se a gente analisasse o resultado do segundo TRI e calculasse o ROIC, ele já teria sido na casa de 16, se eu não estou enganado aqui, a gente fez essa conta. E a perspectiva que a gente tem é, de fato, que tanto a estruturação de capital alocado quanto a rentabilidade, né, o resultado da operação para a gente calcular o ROIC, vão os dois melhorando. A gente tem um número interno nosso de trabalho que o patamar deveria ser superior a 20, esse é o olhar que a gente traz, e tem uma caminhada, não é imediato, né? Não é num primeiro trimestre espetacular que a gente vai ver isso voltando, mas sim construindo de volta esse cenário que a gente sempre entregou, né? Eu acho que está muito claro para todos, assim eu espero, que ao longo do ano passado a gente alocou bastante recurso em estoque, tinha feito vários investimentos ao longo dos últimos 2, 3 anos. Alguns vêm dando bastante certo, outros estão evoluindo de maneira mais lenta, mas à medida que a gente vai tendo a operação entregando e a estruturação de capital mais adequada, principalmente capital de giro, claramente a gente vai ter que ver esse ROIC voltando para os patamares mais próximos do nosso histórico e passando da métrica mínima aqui, que é de entregar um ROIC de 20. Estamos no trabalho, é firme, é árduo, né? O Henrique elaborou bem aqui na mensagem que ele trouxe de envolver toda a companhia nessas tomadas de decisão que podem melhorar ou afetar o ROIC, e esse é um trabalho contínuo aqui dentro de casa, tá? Não sei se eu consegui te dar um pouquinho mais de cor, mas basicamente esse é o olhar que a gente tem. Tá claro, muito obrigada. Obrigado, Maria Clara. Bom, então a gente não tem mais perguntas aqui inscritas no Q&A. Peraí que acho que surgiu uma última aqui, do Bernardo. Aqui. Bernardo, é rapidinho assim? Deixa eu abrir para ti e faz a pergunta rápida aí, vamos, por gentileza. Bernardo? Acho que acabou. Não, né? Então, Henrique, depois, Bernardo, por gentileza. Vocês estão me escutando? Oi. Então, agora estamos te ouvindo. Oi. Vai lá, vai lá. Obrigado, Bruno. A pergunta é bem rápida, mais para a gente ter um fechamento aqui. Depois da explicação do Henrique, eu fiquei me perguntando aqui, dado que vocês estão buscando esse caminho de rentabilidade, de otimização, simplificação do portfólio, faz sentido pensar na possibilidade de eventuais baixas de estoque, baixas na linha de produção de vocês? A gente pode ter algum impacto referente a esse processo agora no segundo semestre? De write-off, estás falando, né? Sendo bem objetivo? Isso Não, aí. não. Definitivamente não. Tá bom. O contexto é ir ajustando a operação, fazendo as coisas andarem e todos os negócios encontrarem o seu caminho, né? Essa é a perspectiva, tá? Então, ficou super claro. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bom, então, para a gente encerrar, então, dentro do horário combinado, queria passar a palavra para o Henrique para fazer as considerações finais. Obrigado. Henrique, fica à vontade. Bom, então, quero encerrar aí agradecendo, né? Primeiramente ao time da Intelbras pela dedicação, resiliência e comprometimento, né? Vocês são, de fato, a razão de estarmos atravessando essa transformação com muita seriedade e consistência, né? Aos nossos parceiros de negócio também, que são pilares da nossa estratégia, e aos nossos investidores e analistas que, com essas suas perguntas aí, provocações, nos ajudam a ser uma empresa melhor. E a gente considera muito vocês. Então, seguimos com os pés no chão, os olhos lá no longo prazo, pessoal. Disciplina na execução e humildade para aprender, tá? E contem com a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima. Então, muito obrigado, pessoal. Nesse momento, eu considero encerrada a conferência de resultados do segundo TRI de 2025 da Intelbras. Um bom dia a todos.